Bom dia, crianças. Eu sou a professora Esther, da Escolinha Bíblica da Santíssima Trindade. E a história de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 34. Que Deus ilumine as nossas mentes e coraçõezinhos e nos ajude a praticar sempre o que vamos aprender hoje. Amém? Então, neste dia, quando Jesus estava conversando e ensinando os seus discípulos, o discípulo Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Nesta pergunta, Pedro estava querendo saber quantas vezes ele tinha que perdoar quando alguém fizesse alguma coisa que o entristecesse, o aborrecesse, o prejudicasse. Será que 7 vezes estava bom? E depois, não precisava perdoar mais? Então, Jesus deu uma resposta diferente. Não, respondeu Jesus, você deve perdoar 70 vezes 7. Gente, 70 vezes 7 é bastante, dá 490 vezes. Se a gente for ficar contando, é capaz de esquecer e não saber se já perdoou tudo, se tem que perdoar mais? Pois é, na verdade o que Jesus quis dizer foi isso: perdoe sempre, perdoe todas as vezes, perdoe do fundo do coração. Pois não foi isso o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz e ressuscitar? Ele nos dá o perdão todas as vezes que nos arrependemos e reconhecemos o nosso erro e pedimos o perdão. E mais ainda, a fé no perdão de Jesus é o caminho que nos leva para o céu, para estarmos com Jesus no reino de Deus. É maravilhoso, né? Então, para deixar essa história do perdão bem explicadinha e também para ensinar o que acontece com as pessoas que não querem perdoar, Jesus contou uma parábola, que é uma história que ensina como são as coisas no reino de Deus. O nome dessa parábola é a parábola do servo que não queria perdoar. E é assim. Um rei resolveu ajustar as contas com os seus criados que lhe deviam dinheiro. Ele ia cobrar o dinheiro que os criados deviam para ele. E um dia ele começou a chamar os criados, e um dos criados devia para ele 10.000 talentos, que era o nome do dinheiro que existia naquela época. E ele não tinha como pagar. Talvez ele já tivesse gastado tudo, não tinha mais conseguido juntar o dinheiro, porque era muito dinheiro. Para ter essa quantia toda, ele teria que trabalhar muitos anos. Era como se fosse hoje muitos milhares de reais. E o homem, então, estava numa situação difícil, não tinha como pagar. Então o rei falou para os soldados para prender aquele homem, vender ele como escravo, ele e toda a sua família, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens. Tudo teria que ser vendido, mas a dívida tinha que ser paga. Então o homem, desesperado, se ajoelhou perante o rei e implorou: por favor, tenha piedade, tenha paciência comigo, espere mais um pouco que eu lhe pagarei tudo. E o rei, que era um rei bondoso, ficou com dó, ficou com pena do homem e resolveu perdoar a dívida dele. Falou: está bem, pode ir embora, a sua dívida está perdoada. Poxa vida! A gente pode imaginar assim que aquele homem, ele saiu dali bem feliz, bem agradecido, na verdade. Ter uma dívida enorme perdoada deve ser alguma coisa muito boa. No entanto, logo que ele saiu dali, ele encontrou um outro homem que devia dinheiro a ele. Esse homem devia 100 denários. Essa quantia é uma quantia bem menor, muitíssimo menor do que aquela dívida enorme que ele tinha com o rei e que o rei perdoou. Então, logo que viu o homem, ele foi gritando:
Você tem que me pagar, pague agora o que você me deve. E agarrou o pescoço do homem, você tem que me pagar agora. E o homem, coitado, desesperado, se ajoelhou aos pés dele e disse, por favor, tenha piedade, tenha paciência comigo, espere mais um pouco que eu lhe pagarei tudo. Não, nada disso, respondeu o homem que foi perdoado. Você tem que pagar agora. E mandou prender aquele pobre homem até que ele pagasse a dívida. As pessoas que estavam ali próximas e viram aquilo ficaram muito entristecidas e contaram para o rei. Então o rei mandou chamar o homem e disse para ele, seu malvado, eu perdoei a sua dívida só porque você me pediu, aquela dívida enorme. Você também não deveria ter dó, ter pena e perdoar a dívida daquele homem que lhe devia tão pouco? E o rei mandou prender e castigar o homem até que ele pagasse tudo o que devia. Jesus terminou a história dizendo que aqueles que não querem perdoar verdadeiramente, do fundo do coração e sempre, também serão castigados e não poderão viver na presença de Deus. Não perdoar é pecado e o pecado entristece o coração de Deus. Por isso, crianças, quando um amiguinho, um irmãozinho fizer uma daquelas coisas que nos deixam com raiva, devemos respirar, nos acalmar e perdoar. Porque quando nós também fizermos alguma coisa que aborreça o irmãozinho, o papai ou a mamãe, também queremos ser perdoados, não é verdade? Se a gente pedir em oração a Jesus, Ele nos ajuda a sabermos como perdoar sempre. Ele até já nos ensinou isso numa oração que fala bem assim, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. É a oração do Pai Nosso, lembram? Hoje à noite, quando vocês forem orar, junto com o papai e com a mamãe, orem juntos essa oração, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, crianças, e guardem bem dentro no coração a lição que nós aprendemos hoje. Perdoar sempre. Um beijo e até outra vez.